Colossenses capítulo 3, dos versículos 20 e 21, dizem assim: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém. Oremos. Deus, a Tua palavra é luz para o nosso caminho e ela traz sempre fortalecimento e edificação para a nossa alma. E nesta noite, ó Deus, nós desejamos ardentemente entender, ó Deus, a Tua santa palavra. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós cremos no Espírito Santo. Nós pedimos, ó Deus, para que o Teu Espírito nos ilumine nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Joe Piper é um pastor batista dos Estados Unidos e ele disse uma frase muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele disse assim: pais existem para revelar a paternidade de Deus. Esta frase mostra o papel importante de um pai, que é exatamente refletir o caráter da paternidade de Deus. Isto nos mostra que os pais devem ser os verdadeiros discipuladores das crianças, dos filhos. Os pais devem ser exemplos para os filhos, pois assim eles vão estar animando os filhos, animando nos caminhos do Senhor e praticando o princípio para a própria felicidade do pai. Quando o pai doutrina o filho, ensina o filho, discipula o filho nos caminhos do Senhor, é bom para o filho e também para o próprio pai. E numa cultura em que se honra muito a juventude e se despreza a velhice, pois as pessoas têm medo de envelhecer, parece que o texto lá de Êxodo 20, no versículo 12, na primeira parte, onde diz honra teu pai e tua mãe, parece que não faz nenhum sentido na sociedade de hoje, porque as pessoas buscam honra para si. Mas o texto sagrado diz para honrar pai e mãe. Como assim honrar os outros? O que significa honrar os outros? Honrar é muito mais do que obedecer, porque podemos honrar nossos pais até mesmo depois deles mortos. Não que há contato, não que você deve ainda pensar que eles estão entre nós. Não. Se morreram com Cristo, eles estão com Cristo no momento. Mas existe uma coisa de muito valor, que é o nome. E nós precisamos honrar o nome da nossa família, o nome dos nossos pais. Paulo diz lá em Efésios 6,2 assim: honra teu pai e a tua mãe. E aí ele diz assim, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. E a autoridade que os pais têm sobre os filhos é uma autoridade que foi conferida pelo próprio Deus. A candidata à presidência dos Estados Unidos disse que o papel educacional dos pais é secundário. Ela disse que o primário é do Estado. Você pensa que nós estamos numa sinuca de bico? Olha para os Estados Unidos. Isso é grave. Ninguém tem o direito de tirar a autoridade dos pais sobre os filhos. E a educação, a doutrina tem que sair do nosso lar na vida dos filhos. Nós que devemos discipular os nossos filhos. Nós que devemos ensinar o caminho do Senhor, até mesmo ensinar eles a nos honrar.
Eu quero dividir a mensagem de hoje em 2 pontos, e o primeiro é sobre a obediência dos filhos aos pais. No versículo 20 diz: Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. A Bíblia mostra que a desobediência dos filhos para com os pais é uma atitude pagã. Os ímpios é que têm esta atitude. E a Bíblia também vai mostrar que é uma marca crescente dos últimos dias. Olha, em Romanos 1,30, Paulo deixa bem claro que é uma atitude pagã, é a atitude de ímpio. Os filhos desobedientes, filhos que desprezam os pais. Paulo diz assim, caluniadores, lá em Romanos 1,30, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Ele fala que são atitudes de pessoas que foram entregues a si mesmo. O pior castigo que Deus pode dar para um ser humano é entregar esse ser humano a si mesmo. A pior coisa que um pai pode fazer a um filho é deixar o filho fazer tudo o que ele quiser. Quer ver Deus desprezando o povo e dizer assim, faça o que vocês quiserem. É o que está lá em Romanos capítulo 1. O povo está entregue às suas próprias paixões. Que Deus nos livre de nós mesmos. Mas também Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,2 que a desobediência aos pais é sinal do fim dos tempos. Olha o que ele diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Já em Colossenses, Paulo diz que os filhos devem obedecer aos pais, porque é uma ordem, é um mandamento. Ele fala, obedeça aos seus pais em todas as coisas. Só que aqui Paulo está pressupondo pais cristãos. Por isso que ele fala, obedeçam os pais em todas as coisas, porque ele acredita que esses pais cristãos estão ensinando os princípios bíblicos. Então Paulo diz, então obedeçam eles em tudo. Mas em caso de pais não cristãos, nós temos que ver que os filhos devem obedecer aos pais, desde que os pais estejam ensinando o que é certo. Diante de Deus, os pais têm o direito ou o próprio dever de desobedecer quando os pais estão ensinando coisas erradas. Aí há uma exceção. Você fala, é possível um pai ensinar o filho coisas erradas? Olha para essa geração inconsequente. Quem ensinou essa geração inconsequente? Não são aqueles que disseram, vou dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive, sendo que deveria dizer assim, vou ser para o meu filho aquilo que eu tenho que ser, pai responsável. É uma ordem obedecer. Desde que os pais não obriguem os filhos a pecar contra Cristo. Só que tem uma coisa, e guardem isso. Os filhos que não aprendem a obedecer aos pais, não obedecerão a nenhuma outra autoridade. Filhos desobedientes não vão obedecer nenhuma outra autoridade. Você quer ver eu ficar assustado quando um pai ou uma mãe fala assim, pastor, dá um jeito no meu filho. Eu falei, como? Se ele não respeita nem vocês, que são os genitores, ele vai respeitar um sacerdote? Ele vai respeitar um pastor? Está aí. Os filhos que não aprendem a obedecer aos pais, não obedecerão a nenhuma outra autoridade. Não vão obedecer ao governo, não vão obedecer os professores, não vão obedecer os pastores. Mas tem uma coisa interessante, que essa obediência é uma ordem e tem que ser abrangente, porque diz, obedeça a seus pais em todas as coisas. Aqui mostra que a obediência tem que ser integral, ela tem que ser alegre e voluntária. Nunca vi um filho desobediente se dar bem na vida. Integral, você não pode obedecer ao pai somente naquilo que te agrada. Aqui Paulo diz em todas as coisas.
guardem uma coisa: muitos filhos seriam poupados de dores, de lágrimas e de perdas irrecuperáveis se tivessem obedecido os pais. Vou repetir: muitos filhos seriam poupados de dores, lágrimas e perdas irrecuperáveis se tivessem obedecido a seus pais. Além de ser abrangente, essa obediência, Paulo diz que é agradável a Deus. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, mostra que Deus recompensa os filhos obedientes aos pais. Olha o que ele diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E a relação de um filho não pode estar bem com Deus se ele não estiver bem com os pais. Não existe essa questão de dizer: não estou bem com meus pais, mas estou bem com Deus. Não. Se não está bem com os pais, não está bem com Deus. Paulo fala assim: isto é agradável no Senhor. Como assim no Senhor? Quer dizer assim, que a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com Cristo, vai te dar força para honrar os seus pais. Porque Deus está dizendo o quê? Você precisa de mim para aprender a honrar e obedecer aos seus pais. Sozinho você não vai conseguir. É necessário que os filhos orem assim: Deus, conceda-me força para que eu sempre honre os meus pais. Conceda-me sabedoria para que eu nunca me rebele contra eles. Em São Sebastião aconteceu de dois amigos, eles disseram assim: não queremos. Eles conversaram, assim, um disse: eu não quero mais ficar em casa, o outro também não quero. Vamos alugar a kitnet e vamos viver. Vamos dormir na hora que quiser, acordar na hora que quiser, vamos fazer o que der na telha. Eles não aguentaram nem um mês. A mãe de um veio falar assim: pastor, conversa com meu filho, porque ele quer sair, mas eu não sei o que deu na cabeça dele. Menos de um mês eles voltaram, e depois me procuraram para conversar. Eu falei: está vendo? Vocês acham que ser livres é ser rebelde. Mas a liberdade do filho está na obediência aos pais. A liberdade do cristão está em se submeter a Cristo. A liberdade dos filhos está em se submeter à autoridade dos pais. Não existe essa questão. E eles voltaram, cada um voltou com saudade da comida da mãe. Olha. E eles falaram assim: nossa mãe lavava a nossa roupa. Eu falei: é? Aí eu cheguei em um e falei assim: você tem quantos anos? Ele tem 17. E você: o outro dia era maior de 18 anos. Falei assim: um dia, vocês pensam assim, um dia conquistar uma mulher e casar? Ele disse: claro. Eu falei: pois é. Então comece a fazer as coisas de vocês. Não escolhe mais na mãe de vocês. E enche a mãe e o pai de orgulho e não de desprezo. Encha os pais de alegria, de satisfação. Agora tem um detalhe, porque no versículo 21, Paulo ele fala sobre a comunicação dos pais com os filhos, como deve ser. Ele diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Pai, de que forma os pais irritam os filhos? Quando diz uma coisa, faz outra. Isso irrita demais o filho. O pai dizer: olha, eu não faço o que eu faço, faço o que eu mando. Ele não funciona. Outra coisa é que os pais não sabem corrigir ou punir. Erros precisam ser corrigidos. Se você punir no erro, quando você deveria corrigir, não vai resolver. Mas tem momentos que precisa punir. Displicência tem que ser punido. Pai, eu vou jogar futebol com os amigos sábado, 10 horas da manhã. Tá, mas acorda mais cedo
lavar água. Aí ele acorda quase na hora do futebol. Foi displicente. Vai ser punido. Não vai jogar futebol hoje. No próximo sábado, sabe o que ele vai fazer? Vai acordar mais cedo. E na hora de corrigir. O seu filho roubou. Roubou, né? Expressão até dura demais, pesada. Pegou do colega de escola um lápis. O que você vai fazer? Você vai lá na escola e devolver o lápis para o filho? Não. Você vai chegar no filho e vai dizer, porque é seu, o que é dos outros é dos outros. Amanhã você vai lá no seu coleguinha, vai pedir desculpa e vai devolver. Você ensinou o filho a corrigir. Corrigiu e ensinou ele a corrigir. Ele vai crescer e se um dia ele for político e ver 50 milhões facinho ali, sabe o que ele vai fazer? Vai deixar aqueles 50 milhões ali. Não vai pegar. Os pais irritam os filhos quando não há diálogo. Talvez essa seja uma das maiores reclamações dos filhos. Os pais não dialogam, não conversam mais, não dialogam mais com os filhos, tanto como deveriam. Mas a televisão está ali, a internet está ali. Os pais estão dizendo, queremos nossos filhos mais tempo nas escolas. Os filhos estão dizendo, queremos nossos pais mais tempo em casa. Os pais irritam os filhos quando há injustiça. Quando os pais agem com injustiça, com permissividade ou com severidade. Tem pais que são tão severos que os filhos são desanimados, não são ousados, não chegam a sonhar, não chegam a projetar, porque os pais ensinaram os filhos a serem medrosos, de tão severos que eles são. Outros já não são severos, são permissivos demais. Deixa os filhos fazerem o que quiserem. Não impõe limites. Mas os pais também irritam os filhos quando não tem tempo para os filhos. Quando comparam os filhos. Nós temos casos na Bíblia. Jacó e Esaú. Xodó do pai, xodó da mãe. Isso provoca os filhos a ira. Irrita os filhos. Os pais irritam os filhos quando brigam o tempo todo, ou quando desfazem os laços do casamento. Uma adolescente de 15 anos essa semana me procurou e disse, eu só queria uma família, não queria mais nada. Meu pai tem muito dinheiro, mas eu não quero o dinheiro dele, eu quero uma família. A mãe botou ela para fora de casa. Depois a mãe pegou uma sobrinha de 19 anos e colocou dentro de casa. A filha, desorientada, alguém falou assim, converse com o pastor Luciano, que ele vai orar por você. Passou 1000 coisas na cabeça da menina essa semana. Ela disse, pastor, o que eu devo fazer? Sei que não sou uma boa filha, mas nunca imaginei que seria um dia expulsa da casa da minha mãe. E que no outro dia ela colocaria a minha prima, que veio de longe. Quando os pais agem com irresponsabilidade, o mundo fica pior, pois os jovens, os adolescentes, as crianças se rebelam. E o resultado dessa irritação é que os filhos ficam desanimados. É isso que Paulo está dizendo. Os filhos desanimados se tornam presas fáceis do diabo. Um filho desanimado se torna fácil para o diabo pegar e destruir. Porque ele está desanimado, porque o próprio pai, a própria mãe desanimou o filho. Os pais, eles devem criar uma atmosfera que faz com que a obediência dos filhos aos pais se torne algo fácil, algo natural. Algo que gere amor, que gere confiança. Os pais devem criar os filhos na disciplina, na instrução do Senhor. Paulo diz lá em Efésios 6,4, e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na
disciplina e na admoestação do Senhor. O nosso projeto social lá de esporte tem crescido muito. E sempre vê os pais com o filho segurando aqui na mão e diz assim: você consegue dar um jeito aqui na academia? Você consegue colocar disciplina no filho? Gente, é cada criança que assusta. Cada adolescente que assusta de tão indisciplinado. E ele diz: será que o esporte vai contribuir para disciplinar? Aí o professor começa o treino de taekwondo. E aí ele começa a dar instruções. Aí fica um bocado de menino correndo, brincando e brigando. E ele fala: todo mundo paga 10 flexões agora. Aí vem aqueles mimadinhos: que é isso? É 20?